A questão que eu trago para compartilhar aqui neste vídeo é a seguinte: será que nós podemos falar que o cérebro ele é o grande vilão da depressão? O cérebro enquanto um pequeno, grande órgão. Pequeno por quê? Porque ele pesa em média 1,2 kg a 1,3 kg, cabendo, portanto, na palma da nossa mão. Ele tem uma consistência um tanto quanto gelatinosa e representa, em média, apenas 2% de toda a nossa massa corporal. No entanto, consome 25% da energia do corpo. Grande, porque no cérebro são, em média, aproximadamente 86 bilhões de neurônios, sendo que cada neurônio pode se comunicar com mais 1.000 a 10.000 neurônios, ou seja, são as sinapses, o que dá um número estratosférico de 86 a 860 trilhões de sinapses. Então, é um pequeno, grande órgão, um universo a ser melhor conhecido. A título só de comparação, no cosmos nós temos 2 trilhões de galáxias, ou seja, nós temos um número muito maior de sinapses cerebrais do que galáxias no cosmos. Precisamos então colocar assim as questões que são ditas por aí, que afirmam que atrelam a depressão às disfunções cerebrais, ver isso com um teor um pouco mais crítico, ou seja, poder então responder a seguinte questão: existe algum marcador avalizado para poder medir o nível, por exemplo, de serotonina no cérebro? Não existe. Existe algum tipo de exame que possa medir o nível de serotonina no cérebro? Não existe. O Dr. Terry Link, no livro O Delírio da Depressão, ele então apresenta uma crítica contundente a esta tendência de poder, na verdade, atrelar a depressão aos neurotransmissores, a uma desregulação dos neurotransmissores. Ele diz o seguinte, que é impreciso afirmar com certeza que indivíduos que sofrem com transtorno de humor exibem ou um déficit de neurotransmissores, ou um excesso deles, ou um desequilíbrio deles. Não há como poder fazer esta afirmação, diz o Dr. Terry Link, porque não existe um marcador biológico e porque não há, na verdade, um exame que possa fazer esta identificação, ok? Então, na diabetes, por exemplo, tem um marcador e ali dá para poder saber se a pessoa está ou não está com diabetes, mas não há como poder fazer isto no que diz respeito ao cérebro. Então, o Dr. Terry Link ele coloca de uma maneira bem contundente que a serotonina ela não foi identificada em vários distúrbios psiquiátricos, incluindo a depressão, tá? Então, a tão famosa serotonina, que muitos aí estão buscando até uma reposição de serotonina, tá? E muita gente falando como repor a serotonina, Dr. Terry Link diz que isso não tem embasamento, não tem fundamento. Mas o que acontece é o seguinte, ele coloca também que a indústria farmacêutica, a partir da massificação desta informação, de atrelar a depressão, uma disfunção nos neurotransmissores, a uma questão então restrita ao cérebro, ela faturou nos últimos 30 a 35 anos alguma coisa em torno de 250 bilhões de dólares somente com a venda de psicotrópicos. E o Dr. Terry Link não está sozinho nesta afirmação. Os autores Alan Ortiz e Jerome Wakefield, no livro A Tristeza Perdida, como a psiquiatria transformou a depressão em moda, eles também afirmam que no ano 2000 a indústria farmacêutica investiu algo em torno de 2 bilhões de dólares anuais na propaganda direta ao consumidor. É um mercado, e um mercado muito promissor. Então podemos aqui destacar que a depressão tem dado lucro para muitas pessoas, né? Ela tem dado lucro aí para a indústria farmacêutica. Mas ainda dentro do pensamento do Dr. Jerome Wakefield e Alan Ortiz, eles vão colocar que a questão não é uma responsabilização da indústria farmacêutica em si, porque ela opera a partir daquilo que é dado enquanto sintomas. E aí ele faz uma crítica também ao DSM, que é o Manual de Psiquiatria norte-americano, que rege aí, na verdade,
toda a psiquiatria no mundo. Ele coloca que a transformação de sintomas comuns em doença legítima é a possibilidade de pessoas obterem prescrições, é uma forma legal para que as empresas promovam os seus produtos. Então, a partir do momento que tem aquelas classificações, existe, portanto, um campo a ser explorado para oferecer um medicamento, uma pílula dourada que possa, então, regular aquilo que nem tem como ainda ser medido. A psicanalista Maria Rita Kell, no livro Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, ela também vai nesta direção de poder fazer uma crítica à medicalização da depressão, e ela cita um psiquiatra norte-americano chamado Peter Kramer, que já no final da década de 1990, ele afirmava que não havia nenhuma razão para que as medicações do bem-estar entre aspas, sejam ministradas apenas àqueles que se dizem doentes. Olha só. E aí continua Maria Rita Kell, a partir da fala do Dr. Peter Kramer, secundado, diz ela, pelo psiquiatra Valentim Gentil Filho, do Hospital das Clínicas de São Paulo, em que ambos defendem uma medicina de comportamentos. Ou seja, já não se trata de tentar curar o sujeito, nem mesmo a pessoa. O mais recente, entre aspas, avanço da psiquiatria consiste em substituir pontualmente comportamentos indesejáveis por outros mais adequados. Observe bem, então, o que está sendo colocado aqui pela psicanalista Maria Rita Kell. E ela continua: desta maneira, não há razão para não se oferecer medicamentos, segundo esses dois médicos, o Dr. Peter Kramer, norte-americano, e o Dr. Valentim Gentil, aqui médico brasileiro, que não há, portanto, razão para não se oferecer medicamentos às pessoas, entre aspas, normais, de modo a eliminar um ou outro comportamento indesejado, um ou outro estado de humor desagradável, e assim possibilitar a conquista de um estado de ânimo estável e sem conflitos. É o que todo mundo quer, né? Um remedinho que possa curar tudo. Maria Rita Kell, citando o psicanalista André Green, fala que ele denominou esta prática da psiquiatria como psiquiatria veterinária. Interessante, gostei aqui dessa colocação. A questão que eu quero então aqui colocar e a contribuição que eu quero aqui dar é justamente esta, que nós não podemos responsabilizar o cérebro colocando como sendo um grande vilão da depressão. Precisamos considerar que a tristeza ela aparece na nossa vida até mesmo como sendo uma reação biológica na elaboração da dor, na elaboração do sofrimento e na superação. No entanto, no tempo em que nós estamos, parece que ninguém mais pode ficar triste, né? Todo mundo tem que ficar bem, estar bem. É preciso transcender a dor, é preciso transcender o sofrimento. O que se busca é viver acima do bem e do mal. O filósofo Clóvis, ele no livro Clóvis de Barros Filho, no livro Em Busca de Nós Mesmos, que não fala especificamente sobre a depressão, mas ele faz ali uma pontuação bem interessante que eu destaco aqui, que é a seguinte: o sofrimento é inerente à vida, é essencial à vida. Sem o sofrimento, a vida não existe. O sofrimento está para a vida, assim como o chocolate para o bolo de chocolate, a galinha para a galinhada, a banana para a bananada, a goiaba para a goiabada. Ou seja, não tem como poder eliminar o sofrimento da vida, o que não significa dizer que devemos dar ao sofrimento um lugarzinho em que ele possa estar e se estabelecer. Não é sair de um extremo e ir para um outro extremo. Citando mais uma vez, citando agora o livro Fenômenos Psicossomáticos, escrito por Ward e Martha Lewis, eles dizem que a compreensão
do fato de que a mente e o corpo são interrelacionados remonta a pelo menos 4.500 anos. E aí, então, Ward e Martha Lewis, eles vão citar o imperador chinês, Wang Ti, que estudioso de medicina interna, que afirmou o seguinte, que a frustração ela pode fazer com que as pessoas fiquem fisicamente doentes, tá? Isso já, então, alguma coisa em torno de 2.500 anos antes de Cristo, vem esta afirmação. Desta maneira, então, aqui mais uma vez para poder pontuar de que o cérebro ele não deve ser visto como sendo o vilão da depressão. Mais uma vez aqui citando o Dr. Link, ele fala que a maioria das experiências categorizadas como depressão é primeiramente emocional e psicológica, ou seja, tem dados emocionais significativos. É a interrelação do corpo como um todo. Não é uma questão de um órgão, de um mau funcionamento do órgão. E diz ainda, a falácia, a mentira de associar a depressão à região cerebral e mais especificamente a desregulação dos neurotransmissores da região cerebral, a saber, a famosa serotonina, a dopamina e a noradrenalina, não tem comprovação científica. Existe um vídeo que eu encontrei no YouTube da doutora Ana Luísa Aguiar. Ela é uma médica psiquiatra e ela fez este vídeo a partir de uma colocação de um dos seus pacientes que pediu que ela pudesse receitar uma dosagem de serotonina. Então, ouvindo tanto falar de serotonina, o hormônio da felicidade e tal, ele pede então que ela possa fazer uma prescrição de dosagem de serotonina. Será que existe? Será que há como poder fazer esta dosagem de serotonina? A doutora Ana Luísa, neste vídeo, ela diz o seguinte, aqui eu faço uma transcrição literal. A única forma, talvez, de dosar a serotonina que servisse para isso seria conseguir fazer o misturado com pedacinhos de cérebro na região específica que a gente quisesse fazer. Que região é essa? Né? Não se sabe. E aí, acertar essa dosagem. Quer dizer, fazer esse misturado com pedacinhos de cérebro numa região específica, que não se sabe qual é, tá? E aí acertar esta dosagem. Olha só o que é o desafio. Então, segundo a doutora Ana Luísa, o que ainda não é possível colocar a depressão como sendo uma disfunção cerebral, como sendo uma questão de um desequilíbrio na comunicação entre os neurônios, é um reducionismo, tá? É reduzir a pessoa a tão somente aspectos biológicos e aspectos fisiológicos. É preciso ir além desta patologização da depressão. E aí o Dr. Terry Link ele vai citar um psiquiatra norte-americano, David Kaiser, em que ele faz uma colocação muito importante sobre a tendência de medicalização da depressão. Ele diz o seguinte, palavras do Dr. David Kaiser, médico psiquiatra. Essa identificação de um paciente como estando prejudicado biologicamente é um dos efeitos mais destrutivos da psiquiatria biológica. Agora, se você está deprimido ou ansioso, isso não tem um significado real, porque como é um processo biológico semelhante ao diabetes, por exemplo, isso está separado do mundo dos significados reais. Isso simplesmente é assim. Então, se é uma questão que ele está dizendo que é biológica, então não tem a ver com as vivências, não tem a ver com as perdas. Freud, por exemplo, no texto Luta e Melancolia, ele vai falar da melancolia como sendo consequência de uma perda, tá? E aí é uma perda real. Ele vai falar do luto, a perda de uma pessoa, mas também dentro do conjunto da teoria psicanalítica de uma perda subjetiva e de uma perda que está ligada a um desejo. Isso aí é um campo outro que não vou entrar aqui neste momento, tá? Então, continuando aqui com o Dr. David Kaiser, nesta crítica que faz como médico psiquiatra a tendência da medicalização da depressão, ele fala o seguinte, a psiquiatria moderna, sob o disfarce de autoridade e legitimidade médica e científica, superou todas as tentativas anteriores da psiquiatria
de identificar e controlar divergências e diferenças individuais. Mas ele continua: não estou sugerindo que a psiquiatria seja a única culpada por isso, dada a ampla inversão cultural que isso veio a ser. No entanto, acho que a psiquiatria não só tem combatido o seu papel nisso, ao contrário, o tem cumprido com uma arrogância realmente considerável. Observe bem, aqui é uma crítica de um médico psiquiatra, não é de um psicoterapeuta, porque assim, se fosse, não que não pudesse fazer, que um psicoterapeuta não possa fazer, mas poderia ser entendido como sendo cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Não é uma crítica feita por um médico psiquiatra. A depressão, portanto, não é uma doença do cérebro e nem mesmo do psiquismo, enquanto posições estanques. A depressão é uma doença de uma pessoa, de um sujeito histórico, cultural e, por que não dizer, espiritual. É preciso entender a história daquele que sofre para ajudá-lo a superar, a vencer o seu sofrimento. Enfim, a depressão tem manifestações observáveis no cérebro, o que de certo modo ainda é impreciso, mas não podemos desconsiderar. No entanto, não podemos fechar esta questão de que o cérebro ele seja o grande vilão da depressão. Ou seja, não podemos reduzir o fenômeno depressivo a partir de uma desregulação dos neurotransmissores. Nas causas da depressão endógena, porque a depressão pode se configurar a partir de questões endógenas do corpo, né? Mesmo assim é preciso considerar a história, os fatores externos, os aspectos exógenos que agem na composição da depressão. É preciso, repito, ter conhecimento da história daquele que sofre. Toda doença tem uma história. Toda doença tem uma história e todo doente tem uma história a ser contada. O que fazer? O que fazer é poder ouvir esta história. É antes de poder dar uma receita, é antes de poder dar um conselho, é antes de poder apontar um caminho, ouvir aquele que sofre, poder permitir que ele, a partir da sua própria fala, possa ressignificar o seu sofrimento. A questão que eu quero aqui destacar agora é a seguinte: você pode estar se perguntando, então eu devo parar de tomar os medicamentos que eu estou tomando? Por exemplo, se você está no tratamento de depressão, procurou um psiquiatra e você está com medicamentos, então agora você pode se perguntar, o senhor está dizendo que eu devo parar de tomar os medicamentos? Não, não faça isso. Por 3 motivos que eu quero aqui destacar. Primeiro, porque os medicamentos antidepressivos, eles só podem ser administrados por um médico, sob uma orientação médica. Infelizmente tem pessoas que vão lá e usam por conta própria, né? De outro modo, somente o médico é que deve retirar este medicamento, e isso é a partir de um linguajar do senso comum, que é o desmame. Então, interromper um tratamento à base de psicotrópicos de maneira abrupta é altamente prejudicial, já que está no tratamento, a partir de medicamentos, então é preciso ter esta orientação para seguir e na relação com o médico poder colocar, interrogar como que esse desmame pode ser feito. Segundo, ignorar o uso dos medicamentos seria então partir para o outro extremo, de poder falar que os transtornos depressivos são tão somente psíquicos. Muito embora, conforme aqui falamos anteriormente, mesmo nas questões endógenas, existem aspectos exógenos, externos, que vão ali dar uma composição da depressão. Não é o caso de poder sair de um extremo e ir para o outro extremo. Ou seja, de poder falar que não é uma questão do cérebro e poder fixar, então, como uma questão exclusivamente no psiquismo. Repito que é preciso compreender a pessoa como um todo e não como fatias. Tá? É preciso entender a pessoa como um todo e não como órgão, seja ele o cérebro, o fígado, os rins, o coração. Ali é a pessoa que tem um problema, seja no rim, seja no coração, qualquer órgão. É a pessoa, não é o órgão em si. Terceiro,
Cada caso é um caso. Então não tem uma receita pronta para ninguém. Não tem uma receita que serve para todo mundo. Existem casos que se faz necessário, sim, a questão da administração dos medicamentos psicotrópicos. Por fim, à luz de tudo então aqui colocado, citando esses autores que aqui compartilhei, eu posso dizer que o cérebro ele não é o grande vilão da depressão. Mas também destacar que para aquele que está sofrendo de depressão, que está com depressão, ele pode ter a compreensão de que o caminho mais fácil para superar o sofrimento, é o caminho que seja menos indolor, é o caminho de poder tomar um remédio. E eu tomo esse remédio e pronto, resolvi todos os meus problemas. Não é desta maneira, é preciso então, se alguém para poder escutar, é preciso que você tenha a coragem de poder buscar alguém para que possa lhe escutar e de poder falar daquilo que lhe causa dor e lhe causa sofrimento. Então é isso, compartilhando com você sobre a depressão, deixando claro que o cérebro, este órgão fantástico, este universo a ser desvendado, ele não é o vilão da depressão, ok? Se você gostou, então deixa aí a sua curtida, compartilhe nos seus contatos e dê um retorno e apresente questões também que você gostaria que compartilhasse aqui sobre a depressão. Até o nosso próximo encontro.